Então, gente, eu vou contar agora uma outra mensagem da Bíblia que fala, né, diversas vitórias de Davi. Davi foi um homem muito vitorioso, gente, Davi. Eu li aqui uma passagem da Bíblia aqui, né, no livro de Crônicas, né, no capítulo 18, que Davi foi um homem muito vitorioso, né, nos antepassados. Ele ele lutava muito, né, contra o povo, né? O povo lutava contra ele e ele lutava contra o povo, ele batalhava quando ele queria alguma coisa assim. Ele corria atrás, ele não tinha medo, né? Ele não se intimidava, né? Olha só o que aconteceu. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. Tomou Agate e os seus lugares, né, da jurisdição na mão dos filisteus. Ó. Isso aqui já foi uma grande vitória de Davi. Davi, né, conseguiu, né, derrotar os filisteus. Ainda foi sujeito e tomou Agate e os seus lugares da jurisdição na mão dos filisteus. Também feriu Moabitas, e os Moabitas, né, foram por servos de Davi, trazendo os presentes. Olha só, Davi derrotou, né, os Moabitas, e eles ainda passaram a ser servos de Davi, trabalhando para Davi, e ainda trazia presente para Davi, né, e ficaram, né, por servos de Davi ainda. Olha só o tanto que Davi foi vitorioso também nesta peleja. Ele também não se intimidou. Davi correu atrás, Davi buscou, ele batalhou, né, até que conseguiu, né, esses servos para ele. Vamos ver aqui no capítulo 3. Ó. Também Davi feriu, né, Adadezer, rei de Zobá, junto a Mate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tá vendo? Ele também, né, derrotou esse povo todo, ferindo eles na batalha, né, para que ele poder conseguir o domínio sobre o rio Eufrates. Olha só, Davi pelejou, conquistou, foi mais uma vitória de Davi, né? Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, né? 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi tomou também da guerra, né? Que ele estava guerreando para conseguir os seus bens. Davi, né, aleijou, né, os carros, porém reservou os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. Olha só, foi outra vitória de Davi nessa outra batalha. E, e vieram, né, os sírios de Damasco e socorreu a Dadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu os assírios 22.000 homens. E Davi pôs, né, guarnições na Síria de Damasco, e os assírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes ao Senhor, e guardava a Davi por onde quer que ia. Tá vendo? Duas lutas ao mesmo tempo, né? E Davi foi vitorioso novamente. Esse Davi era muito forte e poderoso. E Davi tomou o escudo de ouro que tinha os servos de Adadezer e os trouxeram a Jerusalém. Também de Tibate e Decum, cidade de Adadezer, tomou Davi, né, muitíssimo cobre de que Salomão fez um mar de cobre, né, as colunas e os utensílios de cobre. Davi também tomou isso para ele. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruía todo o exército de Hadad, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para abençoar por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro
e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, que trouxe de todas as demais nações, dos Adomitas, dos Moabitas e dos filhos de Amon, dos filhos, né, dos filisteus e dos amalequitas. Olha só, mais 4 vitórias de Davi sobre este povo, gente. Davi era um homem de guerra, Davi era um homem forte, Davi era um homem poderoso. Viu tanto que Davi sofreu, viu tanto que Davi guerreou, viu tanto que Davi batalhou para conseguir tudo isso, conseguir ouro, prata e bronze para a casa do Senhor, conseguir taças de ouro, conseguir tudo, vasos de ouro e de prata e de cobre para a casa do Senhor. Davi guerreou. E Davi, as quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com o ouro e tudo que ele trouxe das demais nações. Então, no versículo 12, né, também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal. Olha só. Mais um aliado de Davi que foi vitorioso na sua batalha. E pôs, né, guarnições ao Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi, porque quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Gente, Davi era um homem que guerreava, e Davi era um homem que não temia, né, as suas consequências. Ele dizia: eu quero o povo, né, de Moabitas. Eu vou querer eles para mim, vou fazer deles meus servos para trabalhar para mim, e nós edificarmos a casa do Senhor com ouro e prata, com bronze, né? E assim foi vencedor. Ele conseguiu vencer todas essas batalhas. Foram mais de 10 tribos, né? Teve a tribo de Amalequitas, né? A Edomitas, né? Teve a tribo de... A outra tribo, né? Deixa eu ver aqui a outra tribo aqui. De Adorão, né? Mandou... Pois é, teve a tribo aqui de Toi. Não, teve várias aqui, muitas, né? Muitas. Davi teve vitórias, né? Pegou, tomou tudo que o povo tinha, né? Escudo de ouro, que tinham os servos de Adazé, e trouxe. Tomou tudo, tomou até os escudos dos servos de Adadezer. Ele tomou tudo e levou para a casa do Senhor em Jerusalém, né? No versículo 7, né? E também Tibate e Dicum, cidade de Adezer, tomou Davi muitíssimo cobre, muito cobre. Davi tomou lá em Tibate e Dicum, né? Cidade de Adadezer, aquelas cidades circunvizinhas. Davi conseguiu tomar todo o cobre deles, muito cobre deles, né? Que Salomão fez o mar de cobre e as colunas dos utensílios de cobre. Ele também conseguiu tomar a força e levou para Jerusalém, para a casa do Senhor, e edificou ali um altar para o Senhor. E ali ele permaneceu, né, por muito tempo, né? Aqui, ó, Davi, e ali Davi foi rei, né? Foi feito rei ali, né? E ficou ali em Israel, sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo, né? E Joabe, filho de Zeruia, né, comandava o exército. Josafá, filho de Aliúde, era o cronista. Isadoc, filho de Abiúde, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, né, de Sausa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Então, olha só, Davi foi um homem vitorioso, né, nessa
nessa batalha aqui, né? Nessa guerra que Davi travou, né? Com esse povo aqui, nesta, nesta, nesta passagem bíblica, né? O único que ficou mais ou menos com medo de Davi foi Toi, mas mesmo assim, né? Mandou o seu filho a Davi para lhe perguntar como estava, né? Para o abençoar, porque haver pelejado contra Adadezer e por havê-lo ferido, porque Adadezer fazia guerra a Tol, né? E mesmo assim, ele ainda chamou, ainda mandou seu filho ir até Davi para saber por que fazia guerra e para pedir que Davi viesse abençoar ao mesmo tempo, né, a cidade deles, né, a nação que ele comandava, a nação que ele era ali sobre rei, né? Mas Davi era o rei mais forte que existia naquela época. Então, Davi comandava todos eles. Davi conseguia tomar o ouro, conseguia tomar a prata, conseguia tomar o bronze, carros, cavalos, até os homens. Ele tomava e fazia seus escravos, né? Seus servos para trabalhar ali na casa do Senhor, para edificar ali um altar e permanecer reinando ali, né, em Israel, né, para fazer juízo e justiça. Mas para ele fazer tudo isso, ele teve que batalhar muito, lutar contra todas essas tribos, né, que eu mencionei aqui nos versículos. Ele teve que lutar contra eles para poder alcançar o reinado sobre todo Israel. E ali ele fazia juízo e justiça a todo o povo, né? Ali ele fazia juízo e justiça a todo o povo. Mas porque ele alcançou? Porque ele teve que batalhar muito ali. Ele teve que lutar muito. No arraial, ali no deserto. Ele teve que lutar na cidade, nas cidades. Ele teve que lutar, né, nas estradas, nas montanhas, para tomar cavalo, cavalheiros, né? E assim foi a história de Davi aqui neste capítulo, né? Que foi o capítulo 18, que fala da vitória de Davi sobre, né, essas batalhas que ele travou, né, com esse povo aqui, na palavra de Deus. Ele travou uma grande batalha, mas no final ele foi vitorioso, conseguiu ser rei em Israel e reinar ali por muito tempo, né? Teve bons resultados, fez muito juízo, fez muita justiça, né, ao seu povo, e foi um reinado abençoado, diz a palavra de Deus. Mesmo ele fazendo tudo o que ele fez, né, lutando contra aquele povo, para trazer todo o ouro, e toda a prata e bronze, cavalos, carros, né, até os servos, né, das outras nações contrárias, Davi foi lá e tomou eles e os abençoou e fez deles servos para ele, né, para trabalhar na casa do Senhor. E assim foi a história de Davi, um homem vitorioso, vitorioso em todas as suas guerras. Ele foi vitorioso e foi abençoado por Deus. Em todas as batalhas, o Senhor Deus estava na frente dele, abençoou, aprovou, porque ele fez para o Senhor e não para si, e não para mim, e nem para nós. Ele fez, foi para Deus, ele fez para o Senhor. Toda essa guerra, né, a favor do Senhor, a favor da casa do Senhor, em prol da casa do Senhor, né? Foi a grande vitória de Davi, foi por causa, né, da batalha que ele travou, né, a favor, em prol da casa, do altar do Senhor, né? E em prol também do seu reinado, que o que mais favoreceu a Davi foi ele conquistar aqueles homens para ele, né? Conquistar aqueles homens para ele e ele se fortaleceu. E ali ele se tornou rei e reinou por muitos anos ali naquele lugar. E assim Davi foi abençoado, né?
Graças a Deus, né? Terminou bem, né? Por causa do Senhor. Graças a Deus, né, gente? Vamos ser Davi, vamos batalhar, vamos lutar, vamos guerrear e vamos ser vitoriosos na presença do Senhor. Aleluias. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor te abençoe grandemente. E me abençoe grandemente também, né? Pois eu também sou serva do Senhor. Eu também sou serva do Senhor Jesus, do nosso Deus. Amém?